Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia. Quero continuar transmitindo a vocês o texto que o apóstolo Paulo transmitiu aos Romanos, lá no capítulo 12, e hoje nós faremos a leitura do versículo 4 ao versículo 8, falando ainda aqui dos ministérios, dos serviços executados ou exercidos através de dons que Deus concede a cada um na medida da fé que Deus concede a cada um. Diz assim então o texto em Romanos 12, versículo 4: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo, então, meus irmãos, está aqui dando continuidade no seu ensino a respeito do devido uso dos dons espirituais, do devido uso dos ministérios e chamados que temos recebido da parte de Deus para contribuirmos, de certa forma, na medida da fé que nos tem sido concedida todos os dias, contribuir para o crescimento do reino de Deus. Paulo, então, ele agora vai falar a respeito do chamado de cada um, e ele faz uma analogia perfeita. Ele já inicia fazendo uma analogia dos membros do corpo de Cristo com os membros de um corpo. E ele vai dizer aqui que os membros exercem funções diferentes. Os membros não exercem as mesmas funções. As mãos, por exemplo, não exercem as mesmas funções do pé. Os braços não exercem as mesmas funções das pernas. Os ouvidos não exercem as mesmas funções da boca. O nariz não exerce as mesmas funções dos olhos. E assim, meus irmãos, por diante. Paulo então faz essa analogia e logo depois, a partir do versículo 5, ele vai dizer, olha, se você tem sido chamado para o ensino, para o ministério, para as profecias, para a exortação, até mesmo para a liberalidade naquilo que concerne a dízimos, a ofertas, a ajudas financeiras a outros irmãos, então que você venha exercer na medida da fé que você tem recebido do Senhor. Porque, meus irmãos, é pecado diante de Deus quando Deus tem nos chamado para a obra, quando Deus tem nos chamado para o exercício de algum dom que Ele tem nos concedido, de algum talento que Ele tem nos concedido, um chamado para um ministério e nós recusamos, nós simplesmente negligenciamos esse chamado de Deus. Isso é um pecado, porque Deus chama o seu povo para trabalhar no seu reino. O próprio Senhor Jesus disse que a seara é gigantesca, mas os trabalhadores são poucos. Então, quando Deus convida e chama trabalhadores para trabalharem nessa seara, que é o reino de Deus, nós, meus irmãos, não podemos negar esse chamado do Senhor. Assim, entenda que cada um possui um dom, cada um possui um chamado, cada um possui ali um trabalho, um serviço que o Senhor tem concedido mediante a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, para que o seu reino venha a ser desenvolvido, venha a crescer em toda a terra, para que a palavra de Deus venha crescer e se multiplicar em toda a terra com a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, em conclusão, Paulo, meus irmãos, ele nos ensina que quando Deus chama, devemos escutá-lo e não só escutá-lo, mas devemos fazer aquilo para o qual Ele nos chamou, para o qual Ele nos vocacionou. Se você foi chamado para profetizar, profetize. Se você profetizar no sentido de pregar a própria palavra de Deus. Se você foi chamado para o ministério pastoral, dedique-se, empenhe-se em guardar, proteger, pastorear ovelhas. Se você foi chamado para exortar, exorte em amor. Se você foi chamado para ter liberalidade naquilo que concerne a ajuda financeira à igreja ou a irmãos, faça isso. Assim, então, se você foi chamado para um ministério de misericórdia, de piedade, faça-o com alegria e com graça. Mas, meu irmão e minha irmã, não negligencie o seu chamado,
achando que Deus me chamou para uma coisa tão pequena. Queridos, seja para algo pequeno, que você imagina seja pequeno, ou para algo grande, que você também na sua mentalidade, na sua mente, você imagina ser grande, faça o serviço para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus, não para a glória do seu coração, não para a soberba da sua alma, não para o orgulho dos seus pensamentos, mas trabalhe para a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem uma área do seu serviço para todos nós. Deus nos prepara para o seu chamado. Deus nos capacita para o seu chamado. Portanto, aquilo que Deus tem entregue em tuas mãos, receba e venha exercer com amor, com graça, com humildade, mas principalmente com alegria no coração, sabendo que você está fazendo a obra de Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela nos ensina que cada um de nós somos usados pelo Senhor de formas diferentes, porque somos, Senhor, partes de um corpo, somos membros de um corpo. E o Senhor tem nos chamado, tem nos vocacionado para o exercício de dons, talentos. Senhor, e assim, nos ajude a entender o teu chamado e a não negligenciar a tua obra. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.